programa Questão Política de hoje entrevista o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano. Ele também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, uma organização não governamental que atua na pesquisa das causas e dos mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Roberto Liviano fala sobre a atuação das instituições no combate à corrupção nos últimos anos no Brasil, os avanços e também os retrocessos. Acompanhe o programa Questão Política com o Dr. Roberto Liviano. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso programa Questão Política. Olá, prazer, Dário, parabéns pelo programa, é uma alegria conversar, debater é muito importante, é o que torna viva a nossa democracia. Doutor Roberto, o senhor está à frente de um instituto Instituto Não Aceito Corrupção. Qual é o propósito desse instituto? Como é que o senhor vem desenvolvendo esse trabalho aí? Bom, Dário, eu sou do Ministério Público de São Paulo e agora em junho completo 30 anos de atividade. E há 25 anos atrás, no início da minha caminhada, eu me propus a estudar, me aprofundar um pouco no estudo e apresentei um projeto de doutorado na Faculdade de Direito da USP, sob orientação do professor Miguel Reale Júnior, e naquela ocasião me pareceu extremamente importante voltar a atenção para o tema do controle da corrupção no Brasil. Nós estamos falando de 1996, portanto, estamos falando de 28 anos atrás, né? Aliás, 26 anos atrás, né? E esse assunto, a meu ver, naquela ocasião, merecia uma especial atenção, um especial cuidado, né? Desde então, Dário, eu venho me dedicando ao estudo e venho participando do debate público sobre a temática da corrupção, defendi a tese em 2004, publiquei o livro em 2006, em Portugal em 2007. O Instituto ele nasce no ano de 2015 como um acontecimento, um evento dentro deste processo inerente à discussão sobre o combate à corrupção no Brasil, dentro da qual eu venho participando já há bastante tempo. O Instituto nasceu em 2015, em julho ele completa 7 anos de vida, com basicamente 4 eixos de atuação, com o objetivo de dar a sua contribuição para ser um espaço de articulação, de mobilização da sociedade, esse é um primeiro objetivo, também de pesquisar o fenômeno da corrupção, não é? De contribuir para a política pública anticorrupção e para educar a sociedade em relação a esse ponto. Portanto, nós temos aí as instituições que fazem um trabalho importante em relação ao controle social, mas o Instituto nasce com esse objetivo de pesquisar, de contribuir na política pública, de educar e de mobilizar a sociedade. E aí estamos nessa caminhada já há 7 anos, desenvolvendo projetos, ações, iniciativas nessa perspectiva do Instituto Não Aceito Corrupção, que pode ser seguido por todos que estão nos acompanhando aqui, lá no Instagram, o @não aceito corrupção, e nós temos um site que é o nãoaceitocorrupção.org.br. E que tipo de pesquisa vocês têm feito aí? Que tipo de resultados são obtidos? Que avaliação que o senhor faz aí desse tempo já de atuação? Olha, Dário, há momentos em que a gente fica bastante angustiado, bastante preocupado, porque o problema da corrupção ele é enraizado, ele é profundo, e desde que o Brasil existe como nação, a corrupção está presente aqui. Aliás, o segundo,
Nós estudamos isso e publicamos essa obra com ensaios multidisciplinares sobre esse tema pela editora Mackenzie, em parceria em 2019. Aliás, está todo mundo convidado a conhecer essa obra, também disponível em e-book, né? Nós temos feito muitas coisas. Aliás, nesse exato momento em que a gente está conversando, está com as inscrições abertas o terceiro prêmio Não Aceito Corrupção. Essa é uma das iniciativas que mais nos orgulha e que tem gerado uma movimentação importante. Inicialmente, o público-alvo eram os alunos, os acadêmicos de graduação e pós-graduação, não só de direito, mas de todas as áreas. Assim, nós começamos em 2016, na primeira edição do Prêmio Não Aceito Corrupção. Tivemos uma segunda, em que nós ampliamos as categorias, academia, tecnologia e comunicação, e chegamos finalmente na terceira edição, que é essa, cujas inscrições vão até 2 de maio, e temos aí também a possibilidade de participação das empresas na categoria governança corporativa, em que nós queremos as boas práticas de governança, as práticas íntegras, e também jornalismo investigativo, para distinguir jornalistas que fizeram trabalhos importantes para combater a corrupção. Então, o prêmio, Dário, e quem nos acompanha, é um espaço para ideias inovadoras, disruptivas, criativas, para melhorar o combate à corrupção, daqueles que estão no mundo acadêmico, daqueles que se formaram há um ano, tanto em graduação como em pós, de qualquer curso, não só em direito, mas economia, administração, engenharia ou até medicina, querendo apresentar a sua ideia até 2 de maio pelo site www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Na primeira edição foram 52 trabalhos, na segunda 134, e nesta nós esperamos ampliar ainda esse número de trabalhos. Você perguntou sobre as pesquisas, nós já fizemos algumas. Uma se debruçou sobre o banco de condenações do CNJ sobre improbidade. A gente divulgou essa pesquisa na Fundação Getúlio Vargas. Já examinamos a questão do nível do controle interno no Brasil e concluímos que é bastante ruim, bastante deficiente. Nós precisamos avançar em matéria de controle interno. E nós estamos preparando uma pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho de pesquisa científica, e nós estruturamos uma pesquisa que nós pretendemos realizar a cada 2 anos, em anos de eleições, para aferir a percepção da corrupção cotidiana pelas pessoas no Brasil, né? Estamos aí coletando dados em relação a essa pesquisa, Dário, e nas próximas semanas nós devemos aplicar a pesquisa e divulgar. E a ideia é que nos anos pares, né? Agora nós temos aí as eleições para presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, nós vamos ter a realização dessa pesquisa, e em 2024 a ideia é repeti-la em relação às em relação às eleições municipais para prefeitos e vereadores, né? Ou seja, o Instituto tem essa preocupação com o cientificismo, em estudar as diversas nuances da corrupção, produzir conhecimento através de obras que são referências de pesquisa doutrinária, até em outros países, assim como examinar o fenômeno da corrupção do ponto de vista científico, estudar para que a gente possa ter nortes e estruturar projetos e ações a partir daquilo que nós detectamos nestes estudos, nessas pesquisas, não é? E o diagnóstico não é nada bom, Dário, né? Nós não vamos colocar o ovo em pé, não vamos descobrir e nem reinventar a pólvora. Eu acho que é uma percepção geral, ampla e restrita no Brasil, que esse é um problema gravíssimo, né? A nossa expectativa é a de que o eleitor, a eleitora, no dia 2 de outubro, deem peso, considerem relevante este vetor relacionado à corrupção nas escolhas que farão, porque, infelizmente, o problema é grave,
existe ainda uma prática ampla da compra de votos no Brasil, que é uma forma de corrupção, e é importante que o eleitor, quando faça suas escolhas, se norteie pela busca desta correção da integridade em relação aos seus representantes no executivo e no legislativo, para que nós tenhamos desempenho de mandatos honrados, íntegros, compromissados com a transparência, com a integridade. Não é? Então, esse é um desafio, né, para nós. A lei da ficha limpa, por exemplo, é uma ferramenta importante, foi colocada na Berlinda recentemente, um questionamento da constitucionalidade. Felizmente, o Supremo conservou-a, né? Mas a lei da ficha limpa ela não resolve todos os problemas. É necessário proteger a sociedade, a integridade e o patrimônio público de diversas maneiras. Né? E o meu diagnóstico não é nada bom. A gente vem sofrendo retrocessos. No ano passado, a lei de improbidade foi esmagada, ela foi enfraquecida de maneira substancial com a aprovação da Lei 14.230, em que há gravíssimos retrocessos em relação à proteção do patrimônio público no Brasil. E chama a atenção que este projeto ele teve a sua urgência de votação aprovada em 8 minutos na Câmara. O relator no Senado ele apresentou o seu projeto em 24 horas, rejeitando todas as emendas dos colegas. Quando se discutiu na CCJ o tema, ele se posicionou contra a realização de uma audiência pública, ou seja, a sociedade ela é desprezada neste debate. Né? Estas são evidências claras de uma atitude antidemocrática em relação a este tema. Legisla-se de costas para o povo. Então, Roberto, o senhor relata, né, essa trajetória do seu instituto de 2015 para cá. Voltando a 2015, nós estávamos no auge da Operação Lava Jato, com o Ministério Público num protagonismo ali, né, realizando operações, né, em decorrência da Lava Jato e em outras operações também, conseguindo dar uma certa esperança para o povo brasileiro de que a corrupção iria ser, pelo menos, combatida com rigor. O senhor citou aí o retrocesso legislativo na lei de improbidade administrativa, mas nós tivemos também outros retrocessos, sobretudo com essas operações anticorrupção sofrendo derrotas no judiciário. A que o senhor atribui isso? Houve realmente uma falha técnica a ponto dessas operações serem anuladas com justiça, ou o senhor enxerga aí uma outra razão para isso? Bom, Dário, esse é um tema que, com certeza absoluta, ele ensejaria debates de horas e horas e horas e horas, profundo, filosófico, denso, social. Eu não sou sociólogo, não sou cientista político, e seria muita pretensão da minha parte ter resposta precisa, exata para isso. Mas eu tenho as minhas percepções a respeito de tudo isso. Né? Nós temos o nosso ordenamento jurídico, temos as regras do jogo estabelecidas, e em relação a isso, o princípio constitucional da separação dos poderes, tudo isso precisa ser observado. A Operação Lava Jato procurou fazer o seu trabalho, havia características importantes, como o trabalho em colaboração envolvendo Polícia Federal, Receita Federal, junto com o Ministério Público, e resultados importantes foram obtidos no sentido de haver recuperação em cifras importantes. Né? No entanto, Dário, como todo mundo sabe, existem algumas barreiras. Né? Nós temos no Brasil o foro privilegiado, nós temos no Brasil a questão da prisão após condenação em segunda instância. O Supremo reviu a sua posição. Durante mais de 70 anos, prevaleceu o entendimento que era
perfeitamente possível a prisão para o início do cumprimento da pena após condenação em segundo grau. O Supremo reviu esse posicionamento, reinterpretou a norma constitucional, e é importante destacar que em todo o mundo ocidental democrático não é essa a posição que prevalece, né? O Brasil é o único país ocidental democrático que vê isso dessa maneira, exigir o quádruplo grau de jurisdição, não é duplo, é quádruplo, porque aí você tem o STJ e o Supremo, e dessa maneira é muito difícil você ter efetividade do cumprimento de todas essas regras, né? O que eu concluo de tudo isso, Dário? Eu concluo o seguinte: em primeiro lugar, eu vejo que no âmbito do Congresso Nacional não existe um compromisso efetivo da grande maioria da composição do Congresso da luta contra a corrupção. Não há este compromisso. Isso se viu claramente estampado na postura assumida pela maioria do Congresso quando esmagou a lei de improbidade. Isso se viu na grande maioria do Congresso quando esmagou as 10 medidas contra a corrupção. Isso se vê também na grande maioria do Congresso quando fica de braços cruzados e não cobra do presidente da Câmara, não exige a evolução das novas medidas contra a corrupção, que é um plano muito bem construído, muito bem estruturado, que foi debatido pela Transparência Internacional, pela Fundação Getúlio Vargas, ao longo de um ano, com as instituições jurídicas com as universidades, com os operadores, com especialistas. Centenas de pessoas foram ouvidas em um plano muito profundo, o mais profundo e complexo plano anticorrupção já elaborado no mundo, foi entregue às mãos do Congresso Nacional, né? Então, quando o Congresso finge que não vê este plano, não demonstra qualquer vontade política em relação a isso, esmaga a lei de improbidade, enfraquece a lei da ficha limpa e outros posicionamentos, por força do pacote anticrime, proibiu o uso da escuta ambiental. Jornalistas não podem mais gravar diálogos em reportagens investigativas, não tem mais valor de prova. Mulheres ameaçadas pelos maridos que gravam diálogos deles, isso não vale mais como prova, né? Isso é uma aberração. No mundo todo, isso tem valor de prova. O Brasil está se transformando no paraíso da impunidade, né? E quem está construindo isso? Aqueles que fazem as leis. E no Supremo Tribunal Federal, as decisões que vêm sendo tomadas, não digo todas, mas infelizmente esse reposicionamento em relação à questão da prisão em segunda instância, a questão de conferir competência para a justiça eleitoral, para julgar corrupção e muitas outras, acabam também levando ao caminho da impunidade. O caso do ex-presidente Lula, em que houve a anulação dos processos, depois de tantos anos de discussão, um indivíduo leigo do povo fica sem entender como é que é possível, depois de tantos e tantos e tantos anos, se entendeu que não era competente o juízo de Curitiba para analisar. O indivíduo leigo vai pensar, mas espera um pouquinho, essa questão ela não foi examinada preliminarmente, logo de cara, qual é o juízo competente para apreciar? E o dinheiro público gasto todo esse tempo para ativar a máquina judiciária? O que eu posso concluir, para não ficar alongando demais esse comentário, é que o sistema brasileiro, sistema como um todo o aparato de poder no Brasil, Congresso, Judiciário, infelizmente, não tem a necessária solidez para punir os detentores de certas camadas de poder. Só se consegue punir até um certo nível, raso. Quem está nas camadas mais elevadas não é punido, né? Um exemplo interessante é o do ministro Ciro Nogueira. O ministro Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil, ele era acusado pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República, por corrupção, né? E a acusação estava numa das turmas do Supremo Tribunal Federal, e a decisão para receber a denúncia
ela estava empatada, 2-2, e o voto decisivo cabia ao ministro Cássio Nunes Marques, que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. Né? O ministro Cássio Nunes Marques deu voto no sentido de ser rejeitada a denúncia do ministro, do presidente que o nomeou, né? Fundamentando a decisão da seguinte maneira: disse ele que havia apenas uma testemunha incriminando o ministro Ciro Nogueira, né? E que uma testemunha de corrupção seria insuficiente. Bom, eu estou completando 30 anos de Ministério Público, 32 anos de USP, sou doutor em Direito. Eu nunca tomei conhecimento dessa regra jurídica que estabelece número mínimo de testemunhas. Não conheço essa regra, não é do meu conhecimento. Talvez eu tenha faltado nessa aula, Dário. Porque qual seria, então, o número mínimo? São 2, são 3, são 11, são 17? Porque não existe estabelecido em nenhum ponto do ordenamento jurídico qual é o número de testemunhas. Não existe isso. Não existe esta regra. Se não existe esta regra, e quem faz regras é o legislativo, nós temos um problema. Porque não cabe ao Poder Judiciário criar regra nova. E a decisão foi tomada para beneficiar o ministro do governo que nomeou este ministro que decidiu. É isso que nós vivemos no Brasil hoje. Exatamente isso. Né? Então, uma situação muito, 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 muito complicada. Doutor Roberto, essas decisões estranhas no judiciário, né? A gente vê assim filigranas sendo utilizadas para fazer desmoronar, às vezes, operações que estão bem consolidadas. A gente vê isso ocorrer normalmente nas instâncias superiores, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça e no STF. A que o senhor atribui isso? Isso seria a proximidade que eles têm com o poder político ou há realmente uma dissonância, ou seja, uma distância entre quem atua nas instâncias inferiores e os ministros lá dos tribunais de Brasília? Olha, Dário, de novo, é muito complicado te explicar por que isso acontece. O que eu posso dizer em relação a isso é que eu vejo com muita clareza que este quadro ele demanda uma mudança de curso disso. E qual é a mudança de curso importantíssima? O fim do foro privilegiado. Né? Se no passado havia um contexto que justificava a existência do foro privilegiado, ou foro por prerrogativa, como se chamou, isso não se justifica hoje de maneira nenhuma. Não tem sentido nós assoberbarmos os tribunais superiores, o Supremo, para julgar esses casos, essa montanha de casos envolvendo políticos, quando, na verdade, a missão do Supremo é ser o guardião da Constituição, dos direitos fundamentais. Quando você faz isso, você suprime o duplo grau de jurisdição. Quando você faz isso, você demole o princípio da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. Qual é a lógica de você ter o indivíduo que ele é julgado pelo Supremo, enquanto o outro, que não tem esse poder, ele é julgado em juiz de primeiro grau? Alguns dirão, mas aquele que é escolhido para integrar o Tribunal Superior, ele tem mais experiência, é uma garantia de um julgamento mais sólido. Eu tenho sinceras dúvidas sobre isso. Né? Em primeiro lugar, porque a escolha desses ministros é uma escolha totalmente politizada, que acaba atendendo a interesses. Você veja, no caso do último ministro que foi ao Supremo, e foi colocado isso publicamente, qual que era o atributo mais relevante que o presidente da República tornou notório para escolher o ministro? Ser terrivelmente evangélico. Quando, a meu ver, com todo respeito, para mim, integrar a Suprema Corte de um país, para mim,
tem que ser terrivelmente justo, terrivelmente humano, terrivelmente sensível, terrivelmente sereno, terrivelmente equilibrado. Pouco importa a opção religiosa, que é algo da vida privada. Se é budista, se é muçulmano, se é judeu, se é católico, se é ateu, se é agnóstico, mas é profundamente equilibrado, se é sereno, se é justo, se tem um sentido humanista profundo a respeito da vida, será um excepcional julgador, né? E outra coisa, nós temos 11 na Suprema Corte e apenas dois são magistrados de carreira. É muito pouco. A função do Supremo é julgar. Quem que tem formação, quem que tem tarimba para julgar? É o magistrado. O Supremo teria que ser majoritariamente integrado por julgadores, gente que provém do ofício de julgar. 2 de 11 é um absurdo, né? Nós temos apenas o presidente Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, que são magistrados de carreira, ela juíza do trabalho, né? Ou seja, os outros 9, nenhum deles exerceu o ofício de magistrado, né? Isso é muito ruim. Então, eu acho importante que nós tenhamos o fim do foro privilegiado, e já que você indagou, eu também acho muito importante que nós repensemos todo o modelo de tribunais superiores e nos inspiremos em países avançados, democracias sólidas do mundo, hoje, como a Alemanha, em que tem mandato para os ministros de cortes superiores. Porque não se justifica termos ali um ministro permanecendo por 30 anos, por 35 anos, uma vez que ele é escolhido numa canetada política. Ele não é recrutado por concurso. Então, se é uma escolha política, numa canetada, que haja mandato de 8 anos, de 10 anos, acabou. Isso significa vitalidade do sistema republicano. Isso significa alternância no poder, que é muito importante. A sabatina hoje é um convescote de amigos, é uma louvação sem fim, né? É uma bajulação. Compare-se o que acontece numa sabatina aqui e uma sabatina de um futuro ministro da Suprema Corte nos Estados Unidos. Ali você tem rigor numa sabatina. Aqui não há, né? Então, eu penso que esse sistema precisaria ser remodelado, talvez desconcentrar o poder de indicação que está nas mãos ou na cartola do presidente da República, envolvendo mais instituições, talvez alternar, é o presidente, é a Câmara, é o Senado, ou envolver outras instituições nessa escolha, ou se apresenta ao presidente uma lista sêxtupla. Eu acho importante desconcentrar esse poder, acho importante instituir mandato, acho importante eliminar o foro privilegiado. Eu acho que estas medidas trariam melhorias nessas situações que você apontou, Dário. Doutor Roberto, com relação à competência do Supremo Tribunal Federal, que a princípio seria prioritariamente uma corte constitucional para julgar questões de natureza constitucional, o senhor acha que o fato de casos concretos, comuns do dia a dia, chegarem ao Supremo Tribunal Federal para serem decididos em grau de recurso, isso atrapalha um pouco, desvirtua um pouco as funções da corte e pode contribuir para tornar também mais ineficaz o combate à corrupção? Claro que sim. Isso assoberba o tribunal e nós não podemos vulgarizar, não podemos canibalizar o exercício dessas funções. Nós temos que repensar o sistema para que o Supremo Tribunal Federal seja acionado em situações realmente
extremas, supremas. O próprio conceito, o próprio sistema concebido pela Constituição de 88 criou o STJ com essa ideia, com esse papel, né, de não termos um Supremo tão sobrecarregado como ele está, né? Eu acho que o sistema poderia ser repensado e termos um Supremo ágil, um efetivo guardião da Constituição, que não fosse demandado para questões pequenas, para questões menores, cotidianas, para termos uma revitalização, para ser um guardião da constitucionalidade das leis. Isso é importante. Um guardião da cidadania, né? Outra coisa que me incomoda, que tem ocorrido muito, é a questão das decisões monocráticas. Nós não podemos ter 11 Supremos ao invés de um único Supremo, né? Tem havido e há reclamações frequentes dessa questão do abuso por parte das decisões monocráticas. Isso não é plausível, né? A decisão monocrática, ela tem lugar em situações muito extremas, muito urgentes, muito extraordinárias. Nós precisamos ter a prevalência da colegialidade. É da essência do tribunal a decisão colegiada, ou por turma, ou pelo pleno, de preferência pelo pleno, né, para termos essa deliberação coletiva. É isso que caracteriza uma decisão de um tribunal. Foi o tribunal que decidiu, por maioria, não o indivíduo em caráter individual. Não o indivíduo solitariamente, né? Isso que eu quis dizer, para não ser redundante. Então, o resgate, essa prevalência, essa preponderância da colegialidade que deve caracterizar a tomada de posição por parte do Supremo. Ela é muito importante, a meu ver. Bom, nós tivemos, como já comentamos aí, um momento de grande adesão da população brasileira a essa jornada jurídica, em termos de campanha também política para a aprovação de leis mais rigorosas contra a corrupção, um apoio popular muito grande à Operação Lava Jato. E, passado esse tempo, nós chegamos a um estado de coisas que é bem desolador, né? Que é uma situação hoje que não se imaginava. Por exemplo, nós tivemos outro dia o procurador Deltan Dallagnol, que se afastou do Ministério Público, né? Pediu a exoneração do cargo de procurador da República para se candidatar a deputado. Mesma coisa aconteceu com o juiz Sérgio Moro, tempos atrás, em que ele pediu exoneração do cargo de juiz, abriu mão desse cargo de juiz para ser ministro da Justiça. Talvez na esperança de que fosse encontrar no ambiente político uma certa abertura para encaminhar esse tipo de luta, né, contra a corrupção. Falando especificamente desses dois personagens que não vivem um bom momento, né? A gente viu outro dia o Deltan Dallagnol sendo condenado a pagar danos morais para o Lula. Agora surge a notícia de que o Tribunal de Contas da União está abrindo uma investigação para obrigá-lo a ressarcir gastos durante a Operação Lava Jato, junto com o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E o Sérgio Moro completamente perdido aí no meio político, sem ter um norte do que vai fazer daqui para frente. O senhor acha que houve ali uma mistura de vaidade, incompetência, ou eles são injustiçados? Qual a opinião pessoal do senhor a respeito desses dois personagens? Bom, veja, Odário, eu não me sinto confortável de fazer um julgamento sobre as trajetórias nem do Deltan, nem do Sérgio Moro. Não acho isso apropriado, né?
Eu sou membro do Ministério Público da Ativa, devo ter certas prudências, certos cuidados em relação à posição que eu me encontro, até porque tanto um como o outro têm postulações que são legítimas e são legais dentro do nosso ordenamento, e elas exigem cuidado nesses posicionamentos. O que me parece razoável que eu deva dizer em relação a isso é o seguinte: em primeiro lugar, todos nós sabemos, e é facilmente perceptível, que a nossa corrupção ela é secular, né? E é encravada de maneira profunda, com raízes patrimonialistas, e o seu enfrentamento é dificílimo, né? A luta que foi travada pela Força-Tarefa da Lava Jato, né, e outras organizações, como os GAECOS do Ministério Público, vem travando, é uma luta que já de início já se sabia que haveria reações por parte dos segmentos incomodados por isso, né? Se eles acertaram ou erraram, nós nunca podemos deixar de ter clareza que são seres humanos que fizeram esse trabalho, e seres humanos são falíveis, né? Podem ter cometido erros, o que é natural, é humano, dentro de um trabalho dessa complexidade, cometer erros, ter um excesso aqui e ali por vaidade. O ser humano é vaidoso por natureza, não é? Mas eu tenho a impressão que ninguém contesta que havia muita corrupção, as provas estão colocadas dentro dos processos e podem ser examinadas pelas pessoas, não é? Querer simplesmente imaginar que, num passe de mágica, tudo isso deixou de existir é querer fingir que a bola, de repente, se transformou num objeto quadrangular ou algo do gênero. Isso não existe, não é? As postulações deles para o mundo político, elas são postulações que eles têm direito a ter pelo andamento das suas jornadas. Eles se sentiram pressionados, especialmente o Deltan, pressionado por vários processos administrativos. O ex-ministro Sérgio Moro fez uma opção para ir, aceitou um convite para ser ministro da Justiça do atual presidente e pagou um preço político por isso. Depois se retirou, se arrependeu e agora se apresenta como pré-candidato. Como disse o poeta chileno Pablo Neruda, Dário, nós somos livres para as escolhas e prisioneiros das consequências, né? Tudo que nós fazemos na vida, nós temos plena liberdade de tomar essas decisões. E nós arcamos com as consequências, né? Tudo tem um lado positivo, tem um lado negativo, um lado complicado. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que essa sequência de acontecimentos acabou gerando um peso complicado para o combate à corrupção, sem dúvida. Hoje o combate à corrupção vive um momento dificílimo, retrocessos, né? O trabalho todo feito pela Operação Lava Jato é colocado em descrédito, quando, na verdade, não é justo que você imagine que essa corrupção não existiu. As provas estão no processo. O ex-presidente Lula andou fazendo turnê pela Europa dizendo que ele foi absolvido, que é mentira. Lula não foi absolvido. Os processos foram anulados. A anulação, em virtude de um vício processual, é muito diferente de absolvição, né? Então, nós vivemos, Dário, uma guerra de narrativas. Há muito tempo, trocou-se a verdade no mundo da política pela narrativa, fabricada de maneira muito astuciosa, muito habilidosa, por profissionais que constroem narrativas. É uma guerra de narrativas, né? Então, isso é muito complicado. Constrói-se habilidosamente esta narrativa, e há essa narrativa que a Lava Jato, daqui a pouco vai se dizer que a Lava Jato que aumentou a inflação, que a Lava Jato, aquelas chuvas em Paraty e tal, é Lava Jato, né? Está aumentando a fome, é Lava Jato.
Está aumento de natalidade, as mulheres estão ficando mais grandes. Lava Jato. Né? Está tendo desmatamento na Amazônia. É Lava Jato. Né? O desemprego já atribuíram, né? Pantanal, é Lava Jato. Né? O sujeito lá, o João da esquina, está com coceira. É Lava Jato. Aumentou a lepra. É Lava Jato. Né? É muito conveniente para os violadores da lei, para aqueles que praticam a corrupção do andar de cima, construírem esta narrativa. Inclusive, dizem que a Lava Jato destruiu a economia. Mas aí, para esses, é bom lembrar, Dário, basta ler o artigo 5º da Convenção da OCDE, da qual o Brasil é subscritor. Está expresso lá no artigo 5º que não se pode deixar de punir corruptos sob a alegação de dano à economia. Né? Então, é bom lembrar que esta convenção está em vigor, o Brasil é signatário, e essa é uma normativa de caráter mundial, não é só do Brasil. No mundo inteiro, o mundo não deixa de punir corruptos sob o argumento de dano à cadeia produtiva. Então, esse trololó que inventaram aqui, que a Lava Jato gerou desemprego. Se você conversar com gente do mundo empresarial que é honesta, essas pessoas vão dizer: eu quero que o corrupto seja punido. Essas pessoas não vão dizer: não, eu espero que o Ministério Público dê uma aliviada, eu quero ver o Ministério Público prevaricando, quero ver o Ministério Público aliviando para os corruptos. Você não vai ver empresário com esse discurso, com esse trololó de dizer que a Lava Jato quebrou a economia. Isso é uma conversa para boi dormir, como se diz por aí, o dito popular. Né? Então, é necessário ter muito cuidado, porque nós, há muito tempo, estamos tendo que pedir licença para este cipoal de narrativas. As narrativas, elas estão aí num emaranhado na nossa frente. A gente tem que pedir licença, às vezes até para respirar, porque é tanta narrativa fabricada, artificial, que a verdade foi soterrada por elas. Né? Então, é difícil viver no mundo hoje, porque é o mundo das narrativas, das narrativas fabricadas artificialmente, falsamente. E bom lembrar, só para fechar esse comentário, é bom lembrar sempre que o Brasil é um país assim muito singular no mundo. Enquanto que nos Estados Unidos, acusados que mentem são presos pelo crime de perjúrio, no Brasil não é crime mentir. Ou seja, no Brasil existe o direito à mentira. Acusados podem mentir num processo e nada lhes acontece do ponto de vista punitivo ou processual. Então, quando se for pensar nessas histórias aí, para boi dormir que se conta, é bom lembrar disso, né? Que a mentira fica impune. Doutor Alberto, nós tivemos em 2 episódios, o senhor falou aí da questão dos empresários, né? E o seu instituto também foca nas práticas corporativas, na tentativa de atuar aí junto às corporações para evitar esse tipo de caminho, que é o caminho do corruptor, né? Tem o corrupto porque existe o corruptor. Nós vimos nos processos do Mensalão e do Petrolão, às vezes, o empresário recebendo penas assim muito mais altas do que os políticos. Por que isso acontece? Qual a avaliação do senhor a respeito desse tipo de situação? Dário, não vamos estabelecer generalizadores, porque eles não são bons conselheiros, não são bons orientadores. Tá? Para fazer qualquer tipo de análise, nós precisamos olhar cada situação individualmente. O que se pode dizer, sim, é que nós tivemos penas altas, nos casos da Lava Jato, para corruptos e para corruptores.
E qual foi a lógica, qual o critério, por que disso? Para que estas penas pudessem lastrear aquilo que na ciência política se chama do princípio dos peixes graúdos. Você pune exemplarmente e mostra para a sociedade a punição do peixe graúdo. Com isso, você resgata a credibilidade, mostra que o sistema funciona. Isso por um lado. E por outro lado, você também consegue ter uma arma, uma ferramenta, um instrumento para convencer pessoas envolvidas em toda esta trama criminosa a delatar, a colaborar com o Ministério Público, com a polícia, com o Judiciário e delatar, apresentar informações que permitam o esclarecimento de outros casos. Então, essa é uma dinâmica que acabou sendo muito eficiente, porque a colaboração, a delação premiada, ela foi muito usada nos casos da Lava Jato. E as penas altas, elas acabaram funcionando nesse sentido. O sujeito via lá a pena alta e se sentia estimulado a colaborar com o sistema para que ele não sofresse a mesma pena, né? Mas não existe nenhum tipo de diretriz ou situação fática na Lava Jato que possa gerar uma explicação. Ah, não, na Lava Jato, corruptores receberam, não, penas maiores. Não. Cada caso você tem que ver as circunstâncias, e você tem um roteiro trifásico da fixação da pena, as circunstâncias, as consequências do fato, as características do criminoso, agravantes, causas de aumento, tudo isso tem que ser ponderado para você chegar à pena. É que, normalmente, historicamente, eu estou no MP há quase 30 anos, o juiz tende a fixar a pena mínima, né? E ali o que se fez? Rompeu-se esse imobilismo, rompeu-se essa inércia e se usou aquilo que está na lei. Homicídio, por exemplo, a pena do homicídio é de 6 a 20 anos. Se for qualificada, é de 12 a 30. Se é de 6 a 20, não significa que todo homicídio a pena deve ser 6. Não é que todo homicídio qualificado a pena deve ser 12. Se a culpabilidade ela é intermediária, então vamos ficar no meio do caminho, entre 12 e 30. Vamos ficar no 20. Você está entendendo? A questão é que assim, houve essa tendência de ficar no mínimo. E na Lava Jato, rompeu-se com isso. Vamos estabelecer a pena de acordo com o grau de culpabilidade do caso concreto. Justiça seja feita, né, ao braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, lá com o juiz Marcelo Bretas, né, que acabou aplicando realmente penas muito elevadas, sobretudo lá no ex-governador Sérgio Cabral, né? Está cumprindo realmente até agora ele não conseguiu se desvencilhar e continua preso, né? Parece que é uma exceção à regra. Bom, o senhor tem, né, já uma vasta experiência no dia a dia do Ministério Público, nos trabalhos aí de processos concretos, e imagino que esteja nesse momento um sentimento aí, um pouco de frustração, né, dos persecutores, né, dos promotores, procuradores da República, ao ver a atual situação. Como é que o senhor, sobretudo com relação a isso que o senhor disse, a reação do meio político a esse trabalho de aplicação da lei por parte do Ministério Público, das polícias, trazendo inovações legislativas que são prejudiciais ao combate à corrupção. Eu queria que o senhor falasse de duas situações, principalmente. A lei de abuso de autoridade e a nova lei de improbidade administrativa. Isso aí, de certo modo, tornou o combate à corrupção mais difícil e mais arriscado para os profissionais do Ministério Público? Sem dúvida que essas duas leis que você menciona, elas foram
aprovadas com o objetivo de arrefecer o ânimo de membros do Ministério Público, de policiais, de magistrados, para que eles não tenham a mesma energia, a mesma força para combater a corrupção. No que me diz respeito, Dário, eu digo a você que para mim não mudou nada. Eu continuei fazendo o meu trabalho com o mesmo vigor, com a mesma intensidade, não mudou absolutamente nada. Aliás, é importante dizer que a lei de abuso de autoridade ela tem a sua constitucionalidade questionada no Supremo, né? Não sei quando haverá deliberação sobre o mérito, mas há uma série de dispositivos ali que, a meu ver, de fato, ferem a Constituição e está sob análise do Supremo. E a mesma coisa, esse mesmo processo está se iniciando em relação à nova lei de improbidade, né? E eu penso que esse processo legislativo ele foi assodado. A sociedade não foi ouvida como deveria, não houve um debate democrático em relação a essas mudanças, e o objetivo foi, de fato, calar o Ministério Público e garantir impunidade por lei. A meu ver, o objetivo foi esse, até porque em relação à lei de abuso de autoridades são todos, não são só os membros do MP, os magistrados, os policiais, membros do Poder Legislativo, do Executivo, são também autoridades. E você não vê tipos penais enquadrando o Legislativo. Por exemplo, agora nós estamos aí às voltas com a questão do orçamento secreto. A ministra Rosa Weber assinalou um prazo para que haja a cessação de práticas, para que sejam informadas uma série de elementos sejam informados, e não existe a previsão de sanções para membros do Congresso que pratiquem esses abusos. E o orçamento secreto é um mega abuso de autoridade, para não falar em outras práticas criminosas, né? Então você examina a lei de abuso de autoridade, uma lei que foi atualizada depois de quase 60 anos, e como se no parlamento não houvesse gente que abusa de autoridade, né? Quando aqueles 3 deputados estaduais do Rio de Janeiro, eles tinham a sua prisão sob análise, Pisciani e outros 2, quando a Alerj examinaria se confirma ou não o decreto de prisão dos 3 deputados, um grupo de cidadãos foi à justiça e obteve o direito a acompanhar aquela sessão na Alerj, um prédio público, né? No entanto, o presidente da sessão mandou trancar a porta e não deu acesso ao povo. Eu não consigo imaginar um ato de abuso de autoridade maior que esse, né? No entanto, não está na lei de abuso de autoridade. Então, a própria elaboração desta lei é um ato de abuso de autoridade. A própria confecção desta lei, excluindo da sua abrangência os legisladores, os membros do Poder Executivo, é um verdadeiro abuso de autoridade, né? É um ato truculento, desrespeitoso à sociedade, à democracia e à república, né? Eu penso que aqueles que cumprem o seu dever, a sua missão, com retidão, com hombridade, não tem por que se preocupar. No entanto, houve gente aí relaxando prisões antes mesmo da vigência da lei, né? E a nova lei de improbidade, ela contém barbaridades, não se pode mais punir nenhuma improbidade culposa, mesmo com culpa gravíssima. Instituiu-se aí prazo de prescrição retroativa, os prazos de prescrição foram diminuídos, o prazo de investigação do Ministério Público é muito menor. Para punir o ato de improbidade com dano, tem que provar o dolo específico. Você tem que prever as condutas com improbidade sem dano, ou seja, criou-se a tipicidade que só existe no direito penal, não há no direito administrativo. Ou seja, tem uma série de aberrações contidas aí nessa nova lei de improbidade, que já está tendo a constitucionalidade examinada em ADIM, e haverá outras, com certeza, né? Isso arrefece o ânimo? Em relação a alguns, sim. Em relação a outros, não. Mas olhando a floresta toda, Dário,
representam um retrocesso. Tanto é assim que a OCDE instituiu um grupo de monitoramento da atitude, da postura anticorrupção do Brasil em relação ao combate à corrupção. Os relatórios da Transparência Internacional sobre os retrocessos têm sido muito contundentes, apontando estes graves retrocessos. Então, eu não tenho dúvida em dizer que, inclusive, esses 2 diplomas que você citou, eles foram mencionados expressamente pela OCDE, pelo grupo anti-suborno, com evidências claras desse grave retrocesso. Doutor Roberto, nós estamos, então, num período eleitoral. O Supremo julgou lá atrás, inconstitucional, o financiamento privado, porque gerava muita corrupção. Agora se instituiu um fundão eleitoral, o dinheiro está chegando limpo para os partidos. Como é que o seu instituto está vendo isso aí? Vocês vão fazer algum tipo de monitoramento dessas práticas de gastos eleitorais? O Ministério Público está atento a isso? Como é que está o posicionamento de vocês diante dessas eleições? Nós temos acompanhado isso de perto, assim como outras organizações da sociedade civil, como Transparência Partidária, Transparência Brasil e outras, né? E vemos com muita preocupação a maneira como esse debate acontece. Você pontuou bem, houve a proibição do financiamento empresarial e substituiu pelo financiamento pelo fundo eleitoral. Isso não significa que esse fundo é de valor infinito, né? Aprovou-se um aumento de valor astronômico, o aumento foi astronômico agora nessas eleições, não lembro da cifra final, percentual, mas nós pulamos de 2,7 bilhões para quase 5 bilhões, ou seja, nós estamos falando de um aumento de praticamente 100% do fundo eleitoral, elevando o nosso patamar para o maior fundo eleitoral do mundo, né? Não há transparência, não há prestação de contas adequada, não há democracia na gestão, na distribuição desses recursos, não há critérios transparentes, não há respeito ao espaço para as mulheres, há situações em que os candidatos à reeleição, isso é indiscriminado, os candidatos à reeleição recebem muito mais dinheiro, então tudo isso é muito complicado, né? Agora, o assunto é levado ao Supremo e o Supremo entende que isso é constitucional. Nós fizemos, para isso, Dário, a solução é uma reforma política, uma reforma partidária, uma reforma eleitoral verdadeira, né? Precisamos estabelecer limites, parâmetros, os partidos precisam passar por uma total revisão, né? Respeitar as regras do jogo, prestar contas, ter compliance partidário, haver democracia na gestão dos partidos, né? Isso tudo passa por aí, né? Ou seja, a luta continua, né, doutor? Sempre. Bom, nós vamos encerrando por aqui, então, e eu gostaria de agradecer. Foi uma entrevista realmente muito enriquecedora para nós. Muito obrigado, doutor. Grande abraço, muito obrigado. Queria convidar todos a me seguir lá no Instagram. Está aí o meu perfil, é Roberto Livianu Oficial. E seguir também o Instituto, no Não Aceito Corrupção. E, mais uma vez, fica o convite para quem se interessar, participem do 3º Prêmio Não Aceito Corrupção. Nós temos lá o nosso site, www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Até a próxima. Obrigado.